A história do clã Capadócios é bem semelhante à do antediluviano de mesmo nome. Confusa e mais de uma vez passou bem perto do extermínio total. Capadócios era cria direta de Irade, e desde antes de ser abraçado, ele já era considerado extremamente sábio e versado no assunto da morte. Ele era também um sonhador, e com frequência falhava em distinguir os limites da realidade, sendo impulsionado pelo seu desejo de aprender. Capadócios talvez não seja o seu verdadeiro nome. De fato, o antediluviano é conhecido por vários nomes: Anubis, Pisanob, Laódice, Quizurra, Abulazar, Sargon, Ashur, entre outros. Certo, porém, é sua origem, Capadócia. Desde antes de seu abraço, ele já era conhecido como Capadócios. E alguns dos seus mais próximos dizem até que ele esqueceu seu verdadeiro nome. Outros vão dizer que ele era um escravo dos vampiros mais poderosos da época e que nunca recebeu um nome. E desde seu tempo como mortal, ele já possuía conhecimento de aparições e já era, inclusive, capaz de conversar com elas. Por sua ingenuidade, porém, ele acabou também acumulando vários inimigos do outro lado. Seu abraço, inclusive, foi bem conturbado. Para ser abraçado, um mortal precisa morrer, ter seu sangue drenado, e aquele que vai fazer o abraço precisa depositar um pouco de seu próprio sangue na boca do falecido. Durante o breve momento em que esteve morto, Capadócio se deparou com os inimigos que ele tinha feito nas Terras das Sombras, e por pouco não ficou preso lá. Alguns, inclusive, suspeitam que essas aparições mantiveram um pedaço da alma de Capadócios com elas. Isso talvez justifique por que a diablerização de Capadócios por Augustus Giovanni tenha sido incompleta. Um pedaço de Capadócios está agora além do alcance daqueles que caminham a terra. Contudo, a maldição de Caim agora se completou e Capadócios renasceu como um vampiro. Obcecado pelo desejo de aprender ainda mais sobre a morte, sua capacidade de conversar com os espíritos ganhou força e ano a ano seu conhecimento aumentava. E ele abraçou aqueles que, assim como ele, buscavam conhecimento ou, de alguma forma, tratavam com a morte. Isso talvez justifique a obsessão de Capadócios pela morte e por tudo que é a morte. Esse fascínio pela morte deu origem à fraqueza do clã. Quando Caim lançou a maldição em suas crias, ele disse: Ele, que amou a morte pela morte própria, deverá vestir a face da morte para todos verem e temerem. Com isso, os membros do clã Capadócios sofrem com aparências cadavéricas. Eles são pálidos até para os padrões dos mortos-vivos e nunca podem usufruir do rubor da vida para amenizar essas características. No início, Capadócios agia e estudava sozinho, e era o único dos antediluvianos a não ter nenhum interesse nas intrigas dos vampiros e dos mortais. Até mesmo Saulô, fundador do clã Salubre, que era um pacifista, recrutou e formou exércitos. Porém, com o passar do tempo, ele percebeu que seus estudos eram sabotados por sua solidão e então passou finalmente a abraçar outras crianças. Sua primeira cria foi Caias Coine, e juntos eles passaram também a estudar as sociedades mortais com o intuito de identificar aqueles que poderiam servir os interesses do clã. Esse abraço marcou a fundação do clã e deu início à construção de Argil, também chamado de Monte Ercias. Esse era um forte na montanha de mesmo nome e que serviu como refúgio e depósito de conhecimento para os capadócios. Todo o clã e todo esse conhecimento serviam apenas à vontade de Capadócios um dia descobrir e diablerizar o próprio Deus. Antes do primeiro abraço, enquanto Capadócios vagava às noites, ele encontrou um transeunte que contou a Capadócios da existência de Deus. Capadócios então assumiu algo parecido com o cristianismo
e passou a idolatrar Deus e querer de todas as formas o encontrar para adquirir com isso conhecimento do pós-mundo. Capadócios era um erudito e não um administrador. Ele se perdia por décadas e séculos em seus experimentos enquanto o clã crescia. Suas crias e seus favoritos eram quem gerenciavam o clã, principalmente Jafé, Caias e Lázaros. Esses tinham agora suas próprias crias e expandiam a presença do clã em diversos locais, focando-se nas cidades de Caia Makli e Derinkuyu. O clã, inclusive, cresceu tanto que se tornou o mais numeroso dos clãs. Quando o Capadócio se deparou com esse fato, ele se enfureceu. Ele então chamou o clã para um sistema de caverna sob Caia Makli e dividiu o clã em dois. Quem dentre vós sabe ler ou escrever? Quem entre vós já ajudou a erguer um templo? Quem dentre vós procura a resposta para o grande enigma? Aqueles que buscavam conhecimento e estudavam a morte, e o resto, aqueles que satisfizeram a vontade de Capadócios, foram poupados. Os demais foram selados e largados ao próprio destino. Capadócios então lançou a sua própria maldição. Que nenhuma cria de Caim jamais saia por esta passagem, e que nenhum filho de Sef jamais entre. Filhos de Sef era uma expressão antiga usada pelos cainitas para descrever a humanidade. Agora selados, os vampiros entraram em frenesi e diablerizaram-se uns aos outros até ao torpor. Esse foi chamado de Banquete dos Tolos. E os destinos desses que ficaram selados é incerto. É tido que essa experiência com o chamado do antediluviano que torna os remanescentes do clã e os Giovanni imunes ao chamado que acontece em tempos modernos. Outro nome para esse evento é o Festim dos Tolos. Durante esse banquete dos tolos, Lázaro e suas crias não estavam presentes. Eles que se aventuravam nas terras dos seguidores de Sef não atenderam ao chamado, se desvinculando do clã e seguindo projetos fora do interesse de Capadócios. Algo bem curioso para o clã, visto que o Egito já era considerado como terra da morte. Porém, graças aos seguidores de Sef, os capadócios não encontravam entrada para essas terras. Agora, com o clã purgardo dos fardos que o seguia, Capadócios buscou ajuda de uma família que já há muito se mostrava experiente no domínio da morte, os Giovanni. Após abraçar o patrono da família Giovanni, o destino dos capadócios se selou. Giovanni, já há bastante tempo antes do abraço, tratava com frequência com os vampiros e recebera diversas propostas para o abraço. E já bem antes do seu abraço, ele buscava alguém que, ao mesmo tempo, comandasse bastante poder, mas fosse também um tolo quanto aos assuntos de política e que poderia ser facilmente diablerizado. Capadócios se mostrou a vítima perfeita. Porém, há quem diga que tudo o que aconteceu até o extermínio do próprio clã Capadócios foi há muito previsto pelo Capadócios, e que Augustus, desde antes de seu nascimento, já era um peão para o antediluviano. De fato, Capadócios era abençoado com visões, e em uma delas ele viu todo o futuro do clã, inclusive seu próprio fim. E isso apenas o aproximaria do seu grande destino. Depois do banquete dos tolos, Capadócios teve uma visão. Ele se deparou com a crucificação de Cristo, com a traição da humanidade. Nessa visão, ele viu aquele que se sacrificou para que os outros pudessem viver. Ele viu com isso uma forma de se aproximar da divindade. Ele pesquisou então, viu em diversas religiões, na gnose, no zoroastrismo, em textos egípcios e bíblicos, o devorar do corpo de Cristo e dos santos como um ritual de elevar a humanidade e planejou para que seu próprio corpo fosse devorado no futuro. Na era vitoriana, o clã Capadócios viu a vontade de Augustus Giovanni se manifestar. Os Giovanni conseguiram da Camarilla
um acordo que garantia que a Camarilla não interferiria, e os capadócios foram, então, caçados até quase a extinção, com alguns punhados de capadócios que vieram então a se transformar em linhagens próprias, como as Lamia e os Samedi, e com outros se tornando Ifitiores, aqueles que foram abraçados por capadócios, mas agora viviam entre os Giovanni. Outros ainda encontraram refúgio além do véu e viveram entre as aparições, com relatos de que alguns vieram a se tornar aparições. Nas noites modernas, o clã passa por um renascimento. Aqueles que haviam se abrigado além do véu voltaram com sede de vingança. Eles se aproveitaram do sexto grande turbilhão no submundo e formaram corpos e agora andam novamente entre os vivos. Outros relatos apontam o Capuchinho como responsável pela libertação desses e agora se denominam Percursores do Ódio. Os Percursores do Ódio, por conveniência, se alinharam ao Sabá, não por compartilharem da mesma visão, mas por serem inimigos da Camarilla, pelo seu irrefutável ódio de tudo que é a Camarilla. Ventru, principalmente, sofrem nas mãos dessa linhagem, pois foram eles que permitiram que Augustus diablerizasse Capadócios. Outros remanescentes ressurgiram também, seguindo o enfraquecimento do clã Giovanni após a morte de Augustus. Mas, de longe, não são o bastante para ser considerados um clã, e agora passam como uma distinta linhagem do clã Giovanni. Na quinta edição, ocorreu a reunião de família. Nela, os Giovanni convocaram os outros clãs da morte para uma reunião. Nela estavam presentes os Giovanni, os remanescentes do clã Capadócios, os Samedi, os Percursores do Ódio, as Nagaraja e as Lamia. Esses clãs formaram agora uma aliança e atendem pelo nome de Hecata. Dentro do clã Hecata, os Capadócios mantêm o estereótipo de estudiosos da morte. A organização do clã se assemelha bastante com a organização de instituições de ensino. De uma forma geral, eles não se interessam em conflitos e vão abertamente colaborar com outros quando isso pode, de alguma forma, trazer mais conhecimento para o clã. E algo bem diferente entre os capadócios, crias e senhores contam, na maioria dos casos, com uma boa relação, e não existe dentro do clã politicagem ou sabotagem. Mas, mesmo assim, existem facções dentro do clã. Os escatologistas, eles que acreditam que, através de seu sangue, realizam a Eucaristia. Se veem em geral como enviados de Deus e favorecem as religiões católicas e cristãs. Vão desde o sensato e bondoso até o fanático beato. Muitos se veem como responsáveis pela ascensão da raça humana a uma existência superior. A Convenção Ciclópica, aqueles que pesquisam o oculto fora da necromancia. Muitos se aventuram em aliança com os Tremere e desenvolvem linhas próprias da taumaturgia. Alguns são até absorvidos pela pirâmide, se tornando Trimira, aqueles que servem aos Tremere, mas não são do clã Tremere. Os transcendentais são aqueles que estudam a existência fora do veículo corpóreo. Eles estudam as almas e principalmente as aparições. Eles agem como caça-fantasmas e, com frequência, são encontrados onde existem relatos de fantasmas e locais onde a energia negativa se acumule. É tido que alguns se tornaram aparições depois da morte final, e um número ainda menor conseguiu de alguma forma retornar depois da morte final, possuindo ou criando novos corpos. E, dependendo do período da sua aventura, os Giovanni formam uma dessas facções. Outra coisa única dos Capadócios são os Ombu. Eles são um tipo único de carniçal que, de acordo com todos os registros, são únicos do clã Capadócios, não existindo nem mesmo entre os Giovanni, os Samedi, as Nagaraja, etc. Imortais em sua morte.
Servem seus mestres sem recusar nenhuma ordem, sem nunca fugir e sem brigarem entre si. Embora não durem muito, depois de criados, não carecem de manutenção ou sangue. Seus refúgios tendem a ser macabros, algo que contrasta com a paciência e boa vontade da maioria dos capadócios. Ossos e pilhas de corpos em decomposição são comuns e um sinal de que você está no lugar certo. Atributos mentais são quase sempre os principais, com atributos sociais sendo quase sempre na mesma medida pouco importantes. Os capadócios vão tolerar qualquer um que seja educado e vão instruir qualquer um que tenha interesse. Eles podem não se interessar na jihad, mas eles aprenderam bem o que é traição, e aqueles que confundirem sua paciência e seu silêncio por ignorância podem se ver trancados em um mundo onde nem mesmo a morte traz liberdade. Quando você for criar um personagem Capadócios, você tem bastante liberdade para escolher se você quer fazer parte do clã Hecata, se juntar a Camarilla ou até mesmo ao Sabá. E, independente de qual seita você faça parte, é esperado que os outros Capadócios não sejam hostis contra você sem boas razões. Pelo contrário, os raros encontros entre os estudiosos solitários costumam terminar em longas discussões filosóficas e em oportunidades para troca de conhecimento. E você, tem alguma dica para quem está pensando em jogar de Capadócios? Ou alguma história bacana de quando você estava interpretando um dos defuntos vivos? Deixa aí nos comentários. E se curtiu o vídeo até aqui, talvez deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado!